Livro em honra ao Espírito Santo, capítulo 6. Abismo chama abismo. 2 amigos presidiram uma das maiores organizações missionárias do meu país natal, a Guatemala. Eu sempre havia sonhado em ministrar lá um dia, porque havia sido um lugar de um reavivamento poderoso e bastante conhecido na década de 1960. Sinais e maravilhas aconteceram ali de modo continuado. Ainda hoje, as pessoas falam da visitação angelical durante esse derramamento. Imagine o que significaria para mim ministrar nesse lugar e testemunhar um novo derramamento do Espírito Santo. Finalmente, chegou o dia em que fui convidado para dirigir algumas noites de glória em uma igreja local. Na primeira noite, preguei sobre Isaías 61, 1 e 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eu enfatizei o fato de que Jesus veio ao mundo com o comando de mudar nossa angústia e o nosso pranto em alegria. Quando terminei de pregar, tudo parecia normal. De fato, parecia o contrário do que normalmente acontece em outros lugares onde ministro. Não aconteceu nada de extraordinário ou sobrenatural. Então me perguntei se Deus estava comigo aquela noite ou não, e se era da vontade dele que eu estivesse ali. Por um momento passou pela minha cabeça que talvez o desejo de ministrar naquele lugar memorável fosse apenas um desejo pessoal, não divino. Ao terminar a mensagem, eu disse à congregação que o meu trabalho de compartilhar a palavra havia sido cumprido, mas que o derramamento do Espírito Santo era algo que competia a Deus e que eu esperava vê-lo na noite seguinte. De repente, uma mulher sentada na 4ª ou 5ª fila se levantou e começou a pular e gritar: "Aqui há alegria, sim, há alegria." Foi impossível interrompê-la. Ela não parava de rir à medida que se aproximava do altar. Imagine a cena, a igreja cheia de gente, em profundo silêncio, todos esperando a palavra final para ir embora. E do nada, uma mulher se levanta um tanto descontrolada no altar. Eu ainda estava de pé no púlpito, vendo e orando em espírito. Santo Espírito, derrama-te com todo o teu poder. Se isso não fosse suficiente, todos os pastores da igreja estavam sentados atrás de mim, vendo toda aquela falta de ordem. Em meio à situação, o pastor encarregado da reunião pediu o microfone. Nesse momento, disse a mim mesmo: "Bem, isso é bem do tipo das noites de glória. Prepare-se para ir embora." Então, o pastor disse exatamente o que eu estava esperando ouvir. "Com certeza, o Espírito Santo está aqui." Minha primeira reação foi que esse homem estava mais louco do que eu, porque a mulher não pararia de pular, gritar e rir com sinceridade em seu coração. O pastor continuou: "Essa mulher foi verdadeiramente enchida da presença de Deus, porque alguns dias atrás seu marido foi morto e hoje essa escritura foi cumprida em sua vida." Por ser viúva, o Espírito de Deus mudou seu pranto em alegria e sua angústia em louvor. Nesse momento, olhei em direção à galeria e orei pelos que estavam ali. Todos começaram a ser cheios do Espírito Santo e caíam no chão sob o poder de sua unção. Algumas pessoas, inclusive, foram tocadas pelo fogo de Deus na sua própria pele e ficaram acamadas naquela semana. Por favor, não me peça para explicar isso. A única coisa que posso dizer é que eu fui testemunha de todos esses acontecimentos. Vimos tantas coisas que eu poderia escrever um livro somente com as experiências que compartilhamos aqueles dias nessa igreja. Foi realmente impressionante e incrível, algo do qual nunca me esquecerei. A unção é e sempre será dada para o propósito que Deus estabelece, para o que a palavra ordena, não para o que cada um de nós imagina ou deseja. Há pessoas que anseiam ter a unção para qualquer coisa. Têm uma ideia utilitária do que seja e pensam que se trata de um reparo para qualquer situação. Devemos ter cuidado com esse tipo de mentalidade e não brincar ou zombar de sua realidade. Lembre-se de que a unção é como uma insígnia que identifica aqueles que buscam o Senhor e sua presença. Por trás dessa busca há encontros íntimos, próximos entre Deus e homens e mulheres.
Respeite aqueles que são ungidos e o demonstram publicamente, porque eles experimentaram uma realidade, não um conceito, mas derramamento de sua unção. Aquelas reuniões gloriosas culminaram com um evento especial para mulheres. No sábado, em um hotel da cidade, experimentamos um profundo tempo de adoração e louvor. O momento de ministrar a palavra e a unção estava se aproximando, e, embora eu soubesse que mensagem pregaria, minha fé me dizia que algo exclusivo e poderoso aconteceria. Quando chegou o momento de ministrar a palavra, eu pedi ao Espírito que me guiasse. Abri a Bíblia, como de costume, e comecei a pregar. Depois de alguns minutos, o ambiente estava completamente mudado, e a presença de Deus começou a se manifestar. Era como um manto que cobria cada um dos presentes. Quando a unção começa a cobrir a vida de uma pessoa, o ambiente pode mudar e se tornar um lugar de poder. Não necessariamente de emoção, mas certamente de poder. Curiosamente, algumas mulheres começaram a ser cheias do vinho do Espírito e pareciam embriagadas em seus assentos. Eu lhes pedi que trouxessem todas as pessoas que tinham sido cheias do Espírito, e o que aconteceu é que foram as esposas dos pastores e ministros que os haviam acompanhado à reunião. Eu fui tremendamente tocado por ver como o Espírito Santo conduziu toda a reunião. Cada um dos ministros e pastores também ficou tomado com a unção de Deus que lhes concedeu um intenso reavivamento na vida e no ministério. Mais uma vez, o derramamento da unção havia me surpreendido. O derramar do poder de Deus foi tão forte que, ao terminar a reunião, eu desci da plataforma e busquei um lugar para estar a sós com Deus. Eu me ajoelhei diante dele e o adorei. Eu estava totalmente maravilhado e sentia um temor reverente dentro de mim. Em outras palavras, estava com medo, estupefato. A manifestação do seu poder foi tão esmagadora que eu sinceramente me considerei indigno de sua presença. Na quinta-feira da semana seguinte, saímos para jantar com o pastor daquela igreja e 2 amigos de ministério em um restaurante localizado no chamado Point da cidade da Guatemala, um bairro com um grande número de restaurantes e lanchonetes, onde as pessoas passam um tempo agradável com amigos. Todos fizemos a pergunta de sempre: onde vamos comer? E respondemos como é normal, em qualquer lugar. Ninguém queria decidir e todos diziam o mesmo: você escolhe, onde você quiser, para mim em qualquer lugar. Depois de certo tempo, escolhemos um restaurante italiano. Quando chegamos ali, era impossível encontrar uma mesa, porque o lugar estava repleto e, por isso, esperamos alguns minutos até encontrar uma mesa lateral, quase na rua. A mesa estava em uma área em que qualquer um que entrasse ou saísse do restaurante podia vê-la. Foi uma noite aparentemente normal. Estávamos totalmente envolvidos na conversa e o assunto principal era a unção do Espírito Santo e seus milagres. Um dos pastores nos contavam algumas das coisas maravilhosas que haviam acontecido com as pessoas de sua igreja durante aquela semana. Depois, outro pastor peruano e amigo meu, que meses antes tinha me convidado para ministrar em sua igreja, me perguntou se eu me lembrava de um homem portador de deficiência por quem minha mulher e eu tínhamos orado. Claro que eu me lembrava dele, porque em várias ocasiões ele tinha sido enchido do Espírito Santo sentado em sua cadeira de rodas, embora eu não entendesse por que ele não tivesse podido andar. Meu amigo me disse que depois recebeu uma ligação telefônica do Peru e a pessoa lhe disse que, quando o homem foi à igreja no domingo seguinte, ele andou sem a cadeira de rodas e sem a ajuda de sua irmã, que sempre o havia assistido. Finalmente, durante aquela reunião entre amigos, pudemos compartilhar muitos testemunhos semelhantes que nos deixaram simplesmente extasiados. Esses milagres deveriam ter me feito sentir muito bem, porque eu tinha sido a pessoa que ministrara em muitas dessas ocasiões e pudera sentir o poder de Deus em mim. Claro que não existe ninguém chamado pelo Senhor para o ministério que não deseje ser usado por Ele. Qualquer um, em circunstâncias parecidas, ficaria feliz, mas eu não me sentia assim. Comecei a me sentir vazio, ainda mais do que antes de receber a unção do Espírito, mesmo que o sentimento fosse totalmente diferente. Comecei a soluçar, como uma criança em um momento difícil, sem que os pais estejam por perto para ajudá-la. Chorei com uma sensação de perda.
como alguém em um funeral chora a morte da pessoa amada. O que eu não sabia era que estava chorando pelo meu próprio funeral. Isso estava acontecendo bem na minha frente, diante de todo mundo, sentado naquele lugar com multidões de gente que me acompanhavam. Naturalmente, todos começaram a me olhar. Até mesmo meus amigos ficaram perplexos com o que estava acontecendo e até hoje não entendem a amplitude do que aconteceu, porque eu nunca lhes disse tudo o que eu estava experimentando. Era algo aterrador, um sentimento de morte dentro de mim e, bem, era exatamente o que estava acontecendo. Eu fui tomado de um desejo profundo de morrer para mim mesmo. Eu queria ser um autômato para Deus, um ser sem nenhum livre-arbítrio, completamente obediente a cada ordem dele. Eu não queria ter vontade própria. Certamente não é o que Deus quer de nós. Ao contrário, Ele deseja que o sirvamos voluntariamente e vivamos para obedecer a Ele. Não interprete mal minhas palavras, mas a única coisa que eu queria naquele momento era deixar de viver para mim mesmo. Eu anelava viver totalmente para Ele, só para Ele, não para exercer o ministério que eu dirigia, nem por nada nem ninguém. Eu sempre pedi ao Espírito de Deus, não eu, mas tu, Senhor. Não minha presença, mas a tua. Nesse momento, o sentimento era tão profundo que essa oração, tão simples, expressava o maior desejo da minha vida. Embora alguns pensem que eu estivesse errado, a única coisa que eu desejava profundamente no meu coração era viver como um robô, sem questionar nem duvidar das ordens mais simples de Deus. Eu queria ser um completo escravo de Jesus e de seu Espírito, embora eu seja seu filho e herdeiro. O único pedido dentro de mim era, mais de ti e menos de mim, Senhor. Eu perguntei ao Espírito Santo o que estava acontecendo comigo e por que eu me sentia mais vazio do que antes. Naquele momento, ele me trouxe à mente o texto de Salmos 42:7, que diz: Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas obras e vagalhões se abateram sobre mim. Então, encontrei a resposta para o que eu estava experimentando. A profundeza estava chamando a profundeza para que eu pudesse ser posicionado diretamente abaixo de sua cascata de poder e ser cheio dele. Na noite em que Sônia e eu mergulhamos durante a visita de sua presença, aquele desejo por sua unção tinha sido preenchido. Por 11 anos, eu tinha orado pedindo ao menos uma gota de sua unção para saciar a minha sede. Quando o poder divino veio sobre mim, esse desejo profundo de sua unção tinha sido preenchido, chamando-nos para algo mais profundo, que foi o desejo de ser usado com poder. No momento em que esse segundo vazio foi preenchido, eu fui imediatamente chamado para um terceiro profundo desejo, que era ser completamente obediente a Deus, a fim de sucumbir à vontade dele. Então, compreendi que naquele restaurante eu desejava obedecer a ele em tudo. Eu anelava ir aonde quer que ele me levasse, não para onde eu quisesse ir. Eu desejava dizer somente o que ele me mandasse. Estava ávido para aplicar o mesmo nível de obediência em cada área da minha vida, família e ministério. Eu repetia várias vezes: abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Quando algo profundo transborda com um espírito, vá e encontre dentro de você mesmo outra área profunda que esteja vazia e clame para que ela esteja debaixo da mesma cachoeira, a fim de ser preenchida. Por exemplo, se você sente um vazio interior em sua vida que foi preenchido pela presença de Deus e depois de um tempo sente um vazio no íntimo novamente, isso se deve, possivelmente, não à mesma área, e sim à outra. Trata-se possivelmente de uma área profunda que deseja amar a Deus da mesma forma com que Ele nos ama. Quando esse vazio é preenchido, Ele chama a área profunda da santidade para que também seja banhada pelas cachoeiras do Espírito. Quanto mais você beber dele, sempre haverá outra área profunda a ser preenchida por Ele. Áreas profundas. Que área profunda está sendo revelada no seu íntimo neste momento? Vá ao Deus vivo e apresente-a diante dele, porque ele o encherá. Quando gastamos tempo na presença de Deus, sedentos por seu amor, ele nos enche
e faz isso ao seu modo, não como alguns imaginam que deveria fazê-lo. Muitos pensam que Deus lhes dará um copo cheio de água, mas se enganam. Ele nos faz beber exatamente como conduz uma gazela sedenta e ofegante à margem de um rio para saciar sua sede. O salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando está com sede, a corça não busca um vaso de água, mas vai às correntes de um rio para beber e saciar a sede. A corça aparece na beira da água exatamente como você e eu devemos nos apresentar diante do Senhor. Se você está sedento dele e quer beber de sua presença, se deseja beber do vinho do Espírito Santo, você deveria responder a mesma pergunta que o salmista faz: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando poderei gastar tempo suficiente com ele para satisfazer a minha sede? Quando? Não se trata de buscar água para encher um vaso. Você deve ir e submergir no rio de Deus. A corça aproxima-se das águas correntes e começa a beber e beber, e logo se dá conta de que todas as cachoeiras e ondas do rio se abatem contra ela. Assim é como Deus está com aqueles que genuinamente bebem dele e o buscam. Ele não lhes dá água para beber em uma xícara ou jarra, nem os limita à margem do rio. Quando ele o vê beber de sua presença, o toma e o mergulha completamente. Depois, sem perceber, todas as ondas e cachoeiras se arrebentam sobre você, a ponto de ver-se imerso nele, bebendo continuamente. A sede espiritual é diferente de sede física, pois esta faz parte da nossa constituição corporal. A sede natural é satisfeita quando se bebe água. Contudo, a sede espiritual aumenta quando bebemos do Senhor. A mesma comparação pode ser feita com a fome física, que desaparece quando comemos. Em contraste, a fome espiritual cresce a cada refeição da palavra de Deus. Minha oração é que um dia, depois de tanto comer e beber da palavra de Deus, você se torne totalmente dependente de sua presença e da sua palavra.